a visão do centurião Cornélio, não é? Por que Cornélio teve essa visão? Por que Cornélio entrou em espírito, em êxtase? Aqui na Bíblia fala que entrou em êxtase. Pedro também teve a visão quando os mensageiros de Cornélio foram ter com ele. Anteriormente, antes desses homens chegarem, não é? Até Pedro também teve uma visão. Aqui fala sobre visões, não é? Dois homens, um homem de Deus, que teve a visão, que é Pedro. Cornélio era um homem temente a Deus, que dava suas esmolas, fazia suas orações. Era um homem bom e era conhecido de todos. Mas esse homem não era um homem judeu. Estava numa cidade perto da cidade onde Pedro se encontrava, não é? Mas o evangelho da salvação não tinha chegado até ele. Estavam em onde? Em Jerusalém, em Israel, uma cidade perto da outra cidade. Então foi necessário que o nosso Senhor Jesus, ou foi um anjo que veio e falou para Cornélio, mandar procurar a Pedro, que estava na cidade de Jope. Porque aqui Cornélio estava em Cesareia. Então, por ser Cornélio um homem de poder, que era um centurião, tinha empregados aos seus serviços, então enviou esses homens até Pedro. Mas, anteriormente, Pedro também teve uma visão. E essa visão dá toda a explicação do porquê dessa mensagem, do porquê que Cornélio teve essa visão. Tudo está unido num só. E vamos entender essa quebra de doutrina. O Senhor Jesus aqui quebra duas doutrinas de uma só vez, ensinando a Pedro e também o próprio Espírito Santo que dirige a Pedro, falando com Pedro, diretamente. Vá com esses homens sem duvidar. Por quê? Eram homens que não eram judeus. E os judeus, eles não se misturavam com outras raças que nós conhecemos, que é escrita aqui na Bíblia, por gentios. Eles não se relacionavam com homens pecadores, no ponto de vista dos judeus. Por isso é que Pedro teve essa visão. A visão de um grande lençol que descia dos céus por 4 pontas, cheio de quadrúpedes, aves, animais que os judeus não comiam. Então, e o porco era um desses animais que estava ali, não é? Naquele lençol, enquanto Pedro tinha visão. E que quando o Senhor disse a Pedro, mate e come, Pedro resistiu, disse que não. Nunca tinha comido coisa impura, não é? Com certeza viu ali o porco. Então, isso foi uma quebra de doutrina que o Senhor Jesus quebrou, ensinando a Pedro, não é? E também o relacionamento com os outros homens, não judeus. Outra quebra de doutrina. Então, começa aqui em Atos, capítulo 10, dizendo assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, com certeza era um homem italiano, não é? Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo de contínuo e orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, durante o dia. A visão foi durante o dia, não durante a noite. Quer dizer, há muito tempo que não havia visões, não é? Que nós não víamos escrito que alguém tinha tido uma visão. Será que nos dias de hoje as pessoas têm visões? Bom, esse é um assunto que eu não vou tocar nesse assunto hoje, não é? Porque hoje em dia nós temos o Espírito Santo, mas também Pedro tinha o Espírito Santo, não é? E teve a visão. Isso é algo que
que eu creio que é tão pessoal que não podemos meditar e falar de qualquer maneira, não é? Porque isso é um assunto tão profundo e íntimo, às vezes, que não podemos dizer que é assim assado, se é ou se não é. Mas neste caso é, porque é o Senhor Jesus que traz essa visão a Cornélio e também a Pedro. Então continua aqui a dizer assim: um anjo de Deus que se aproximou dele, de quem? De Cornélio, lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, Cornélio olhando para esse homem, não é, de veste resplandecente, não é, parecia um anjo, ou poderia ter sido o próprio nosso Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus. Nele